Graças e paz, irmãos, amém? Vamos colocar de pé primeiramente. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos 8,15. Romanos 8,15. Amém? Quem não conseguiu, misericórdia. Todos conseguiram abrir? Romanos 8,15. Vamos ler. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós vamos agora louvar um hino que fala como Deus é santo. Fala lá sobre o véu que se rasgou, que é em Mateus 27, né? A crucificação de Jesus, quando o véu se rasga. E através do sacrifício de Jesus, nós podemos ser salvos, nós somos vivos, nós somos libertos. E em contraponto ao que o mundo prega, né? Essa semana eu tenho redes sociais, eu vi muitos, até cristãos compartilhando que nós devemos estar onde nós somos valorizados. O mundo, ele prega o tempo todo que nós temos que ser valorizados, que nós temos mérito no que nós fazemos. E se a gente deixar a nossa vida ser guiada por esses pensamentos, nós cada vez nos afastamos de Cristo. Porque Cristo, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sendo merecedores, Ele morreu na cruz e nos deu o seu Espírito Santo para cuidar, para consolar as nossas vidas. Então, se nós temos algum mérito em alguma coisa, esse mérito é mediante a Cristo. E esse vazio que a gente sente, que o mundo fala que nós devemos preencher isso através da nossa valorização pessoal, esse vazio, como eu lembro de uma música que eu ouvia antigamente, falava que esse vazio é do tamanho de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Amém. Então nós somos feitos para adorar a Deus. E esse vazio só é preenchido quando nós estamos adorando a Deus, porque Ele é santo. Amém? Amém. Pai, nós entregamos, Pai, as nossas vidas, Deus, nas Tuas mãos, Deus. Nós sabemos, Pai, que nós não podemos nada, Pai, pela nossa própria força, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nós somos feitos, Pai, para a Sua adoração, Pai. Pois Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício, Pai, do Teu Filho, Pai, santo na cruz, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai, mas Tu, Pai, enviaste, Pai, o Teu Espírito, Pai, Consolador sobre nós, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo em nome de Jesus, Pai. Eu entrego, Pai, cada vida, Pai, que entrou aqui nessa noite, Pai. Eu não sei, Pai, as necessidades deles, Pai, mas Tu sabes, Pai. Pai, entrego cada vida, Pai, cada família aqui representada, Pai. Que, Pai, possas encher, Pai, os nossos corações, Pai, de Ti, Pai, do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa, Pai, consolar as nossas vidas, Pai. E que nós possamos, Pai, cada dia ser mais dependentes de Ti, Pai. Que nós possamos ir na contramão, Pai, do que o mundo, Pai, do que o sistema prega, Pai. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os céus, o véu tornou-se em dois, nos deste o Espírito, mais perto estamos do que imaginamos. A criação clama, anseia por mais de Ti. Eternidade mais perto
perto está do que imaginamos. E o que eles cantam, como será? De luz e trovões cercado estás. Tudo em nós anseia cantar junto com os céus e te adorar. Santo, vestes enchem o templo, anciãos e anjos curvam-se e lançam suas coroas. O rei que era morto, o rei que ressuscitou, Jesus Salvador, Alfa e Ômega, início e fim, Leão de Judá, no trono está, o único digno do livro abrir, rasga os céus, a noiva buscar, com olhos de fogo tudo cumprirá. Declare a santidade de Deus essa noite. Santo, Santo, Te adoramos, Pai. Tu és santo, Deus. Santo, Pai. bênção e honra e glória e poder pertence a ti, somente a ti. Bênção e honra e glória e poder pertence a ti, somente a ti. Bênção e honra e glória e poder pertence a ti, somente a ti. Bênção e honra e glória e poder pertence a ti, somente a ti. Santo, cantam como será, de luz e trovões cercado está. Tudo em nós anseia cantar junto com os céus e te adorar. O que eles cantam como será, de luz e trovões cercado está. Tudo em nós anseia cantar junto com os céus e te adorar. Santo, Santo,
santo, Ele é todo poderoso. Santo, santo, o que eles cantam, como será? De luz e trovões cercado estás, tudo em nós anseia cantar, junto com os céus e te adorar. O que eles cantam, como será? De luz e trovões cercado estás, tudo em nós anseia cantar, junto com os céus e te adorar. Santo, santo, é santo, Pai poderoso. Santo, Declare ao Senhor: Tu és santo, meu Deus. Santo, abra o teu coração. Declare diante da presença do Senhor: Tu és santo, meu Deus. Nós te exaltamos. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, a tua igreja. Estamos aqui, Senhor, como vaso nas tuas mãos, declarando que precisamos de ti. Tu és santo, Senhor. Estamos aqui reconhecendo que precisamos de ti, Senhor. Recebe as nossas vidas. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Declare. Santo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te louvamos. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. A palavra do Senhor em Jeremias, nesse mesmo entendimento, 33 de Jeremias, o verso 3. A palavra do Senhor nos fala a respeito do clamar, a importância de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e falarmos com Deus, porque Deus, Ele age sob invocação, somente sob invocação. Ele pode agir de várias formas. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Ele tem o poder de criar como Ele criou os céus e a terra. Mas Ele só age sob invocação. Quando nós o invocamos, quando nós clamamos a Ele, Ele age. E a palavra nos orienta e nos instrui sobre isso. Em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas coisas nós não sabemos, não é verdade? Talvez nós possamos dizer: eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que nada sei, como dizia o filósofo. Mas Deus está dizendo: aquilo que você não sabe, você pode clamar a mim, pode buscar em mim, que eu posso te responder, e eu de fato te responderei e te anunciarei coisas que você não sabe. Como eu quero que Deus me anuncie coisas que eu não sei. Como nós gostamos de saber e de buscar aquilo que nós não sabemos, a curiosidade, a chamada curiosidade. E Deus está prometendo aqui: se você me invocar, se você clamar, eu te anuncio. O que você não sabe? O que fazer amanhã, por exemplo?
qual decisão tomar, qual rumo seguir, qual estratégia realizar, qual projeto, qual sonho você deve correr atrás. É viável, não é? É tempo, não é? É para você? É propósito de Deus ou não é? Eu não sei. Você não sabe, mas Deus sabe. E Ele está totalmente disposto a te anunciar. Ele está totalmente disposto a te anunciar. Mas tem uma condição: clama a Ele, porque a palavra diz: clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei, e vou te anunciar isso que você precisa saber, mas que não sabe. Eu preciso saber muitas coisas, então nós clamamos ao Senhor e declaramos que Ele tem o poder de nos anunciar, de nos mostrar, de nos revelar aquilo que nós não sabemos, porque nós precisamos da ajuda do Senhor. Amém, gente? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é santo. Vamos declarar mais uma vez: santo, esse refrãozinho, santo. Declare mais uma vez a santidade do Senhor. Tu és santo, Senhor, nós te exaltamos. Nós queremos clamar a Ti, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que responde. Está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Queremos clamar a Ti, Pai, porque Tu és o Deus que responde. Senhor, muitas coisas nós não sabemos como fazer, o que fazer, quando fazer, como resolver. O Senhor sabe. Então nos ajude. Revela a nós, Pai, pela Tua santidade, pelo Teu poder. Exaltamos o Teu nome e clamamos a Ti agora, pedindo que o Senhor nos oriente como igreja, nos oriente como pessoa, como família, como profissional. Senhor, como aquele que aspira a um cargo, que deseja uma carreira, aquele que deseja um relacionamento. Senhor, nós não sabemos, não conhecemos, mas o Senhor conhece. Revela a nós, anuncia a nós pela Tua santidade, porque Tu és santo. Obrigado, Senhor, pela Tua santidade. Amém? Aplauda mais uma vez. É a Deus, a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é santo. Nós estamos, amados, em época de clamor, né? Estamos aí na campanha de jejum e oração de Daniel. 21 dias, começamos segunda-feira agora passada e vamos em nome do Senhor Jesus até o dia 24, é um propósito de 21 dias. Se porventura você não pôde começar dia 4 e quer começar amanhã, não tem problema. Eu creio que a irmã Isabel ainda tem algumas folhinhas lá atrás para você colocar, né? O seu pedido de oração, e se não der, se ela não tiver lá o suficiente, você pode colocar, eu mandei pelo WhatsApp também, um formuláriozinho para você poder colocar lá o seu pedido. Tem uma base para você anotar numa folha, se preferir, ou no seu celular, anotar o seu pedido, a sua renúncia, para que o Senhor possa receber. É uma oferta de renúncia de 4 a 24, ou se você quiser começar amanhã, não tem problema, de amanhã até 21 dias depois, você confere os dias e você poderá estar fazendo uma renúncia de algum tipo de alimento, algum hábito, algum costume seu que você tem de uso, e que você possa renunciar em favor de orar, se dedicar mais à oração, de se dedicar mais ao Senhor em oração. Então você sabe a sua necessidade, e se você sente de fazer, se você está fazendo, continue. Nós estamos nesse propósito. Por isso a palavra diz: clama a mim e eu te respondo. E nós invocamos ao Senhor porque nós cremos que Ele pode nos responder. Amém? Glória a Deus. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos fazer nesse momento a entrega dos dízimos e ofertas. E você que está aqui presente pode entregar aos obreiros que vão passar. E você que está assistindo da sua casa ou de onde for, você pode ajudar essa obra, depositando, transferindo, para que nós possamos continuar esse trabalho de levar a palavra e a santidade de Deus adiante. Amém? Vamos continuar louvando
E durante esse próximo louvor, você pode estar entregando o seu dízimo e a sua oferta, e você que está em casa durante a semana. E depois nós vamos orar abençoando a cada um. Lembre, a campanha de jejum é entrega, é renúncia, é entrega ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor com os meninos. Amém. Vamos continuar declarando a grandeza de Deus. Glória a Deus. Os olhos do cego abriu, não há outro igual, igual a Deus. No meio da noite brilhou, nas cinzas você ressurgiu, não há outro igual, igual a Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas você ressurgiu, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos vencer? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos vencer? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Igreja, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Tu és fiel, Tu és fiel. Nós cremos que o Senhor está conosco, Pai. E não vamos deter, não vamos temer, não vamos deixar nada nos deter. Não vamos, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Recebe, Senhor, a Tua igreja. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a Tua igreja. Recebe este momento, Pai, de entrega, Senhor, de louvor, de dedicação, Pai, declarando que Tu és o nosso Deus. O Deus da Bíblia é o nosso Deus, o Deus que age neste momento é o nosso Deus, o Deus que agirá amanhã e no futuro é o nosso Deus. Tu és grande, Tu és invencível, mais poderoso que qualquer outro Deus. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Recebe as nossas vidas. Recebe, Senhor, este louvor. Recebe, Senhor, porque Tu és Deus. Recebe os dízimos e ofertas, Pai. Entregue àqueles que vão dizimar e ofertar durante a semana, Pai. Recebe, Senhor. Recebe a palavra que será lida, Pai, em seguida. Recebe, Pai. Fala conosco, Senhor. Precisamos receber de Ti. Recebe as crianças, Pai, que vão estar no ministério infantil. Recebe, Pai. Recebe, Pai, a liderança da Tua igreja. Recebe, Pai. Recebe esse propósito de jejum e oração de 21 dias. Que estamos, Senhor, meu Deus, nesta renúncia, nesta entrega nesses dias. Que o Senhor receba, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelo fim desta pandemia, meu Pai, pelo fortalecimento da Tua igreja, que é o nosso tema desse ano, pelo renovo espiritual, pelos pedidos dos Teus servos. Nós, como igreja, aqui agora, ligamos, Pai, todos os pedidos. Amado, coloque o seu coração nesta oração. Nós, Pai, nesse propósito de jejum e oração, nós, Pai, entregamos pelo fim desta pandemia, meu Pai. Meu Deus, obrigado pela evolução, Senhor, de curas, de milagres, de vacinas, meu Deus, de atitudes, Pai, que nos levam a passar por mais esse vento, este vendaval em nossas vidas, Pai, como planeta, como seres humanos, Pai. Meu Deus, recebe a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, renova a Tua igreja, meu Pai. Agora, como igreja, nós concordamos, Pai, que todos os pedidos colocados, Pai, nesta campanha, seja recebido pelo Senhor. Nós invocamos o Teu nome, nós clamamos a Ti, Senhor, crendo que o Senhor nos responderá, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. Tu és grande, meu Pai. Recebe os pedidos dos Teus servos, esse que clama pela família, esse que clama pelo emprego, esse que clama, Senhor, pela saúde. Pai, eu não sei as necessidades, mas aqueles que estão participando desta campanha, recebe cada pedido. Nós, como igreja, Pai, ligamos, Pai, entregamos nas Tuas mãos, em concordância nesta noite. Nós entregamos esses pedidos da campanha de oração, de jejum de Daniel, de cada um individualmente, das famílias, da Tua igreja, pelo renovo, pelo fortalecimento, pelo fim desta pandemia. Nós entregamos em Tuas mãos também a nossa gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito, pelos milagres. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Recebe, Senhor, Tu és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, gente. Obrigado, Deus. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Te louvamos, te louvamos. Te louvamos. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. As crianças podem subir para o ministério infantil. Nós vamos ler a palavra do Senhor para meditarmos nessa noite. Neemias, capítulo 1. Deus abençoe o ministério de louvor. Deus abençoe o ministério
de obreiros. Deus abençoe o Ministério Infantil BN Kids. Deus abençoe a Igreja do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que o Senhor te deu essa força para estar na casa dele. Que a bênção e a proteção do Senhor seja sobre a sua vida nessa noite. Nós cremos, declaramos que esta palavra conhecida, uma experiência que Neemias viveu como servo de Deus e se tornou um líder que foi levantado por Deus para realizar aquilo que talvez outros não realizassem. Neemias surpreendeu a Deus. Eu entendo nessa leitura, na experiência de Neemias, que Neemias surpreendeu a Deus. Se é que podemos dizer isso, né? Deus nunca pode ser surpreendido, mas no modo humano de vermos, imaginamos que Neemias surpreendeu a Deus, assim como surpreendeu com certeza muitos dirigentes, líderes, naquela época em que ele viveu. Neemias capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, e lendo esse texto, tem uma história, e nós vamos meditar nessa história. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém. A palavra do Senhor falando aqui com o tema um projeto bem sucedido. O livro de Neemias continua a história que começou com muitas esperanças no livro de Esdras. O livro de Esdras mostra o cumprimento da promessa que Deus fez de levar seu povo de volta à sua pátria. Mas essa parte da história teve início com más notícias. Quase 100 anos depois que o povo judeu, povo de Israel, começou a retornar a Jerusalém, a reconstrução dos muros da cidade ainda não havia terminado. O povo estava triste.
E Neemias então inicia um projeto bem sucedido para restaurar a cidade de Jerusalém, para promover uma reforma religiosa junto com a reforma estrutural física, uma reforma religiosa e moral do povo, porque o povo estava despencando moralmente e espiritualmente. Eles não estavam procurando Deus, eles não estavam buscando Deus, não estavam invocando Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a fé do povo, os costumes, haviam se desviado da vontade de Deus. Por estarem no exílio babilônico, estavam como escravos, escravizados em um outro país. Então eles se perderam na fé, eles se perderam na busca do Deus Todo-Poderoso, e a fé deles já não invocava a Deus, os costumes deles já não eram costumes de povo de Deus. Então um projeto que Neemias precisou aqui entender que Deus atribuía a ele, e esse projeto combinou oração e prática, oração e ação, e conseguiu realizar um grande trabalho. Amém? Nós vamos entender um pouco. Já meditamos, talvez você já tenha meditado, já tenha lido esse texto, ou ouvido alguma mensagem, alguma meditação sobre esse texto. Porém a palavra do Senhor nos ensina, eu creio, mais uma vez sobre esta experiência de Neemias e do povo de Israel. Em primeiro lugar, Neemias se quebranta na presença de Deus. Os versos de 4 a 6 desse capítulo 1 de Neemias diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. As palavras que Neemias ouviu é que a cidade estava parada, a obra estava parada, a cidade estava sem vida, os muros não estavam tendo condições de proteger a cidade, eles estavam levados para aquele cativeiro, e agora o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo, ou seja, havia uma destruição espiritual e uma destruição física daquele povo e da cidade também. Isso diz lá o verso 1 e 2, e o verso 3 também. E aí o verso 4 nos mostra que, ao receber essa notícia, Neemias se quebranta na presença de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 5, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias foi falando com Deus, Neemias foi arrazoando com Deus, ou seja, ele foi apresentando a Deus a sua vida, apresentando a Deus a grandeza de Deus. Ele entendia que Deus tinha o poder, como nós acabamos aqui de declarar em louvor, o Deus invencível, é tremendo, mais poderoso do que qualquer outro Deus. Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos em um Deus assim. Amém, gente? Cremos em um Deus que pode nos ajudar. Puxa, nós não sairíamos das nossas casas num tempo frio desse, um tempo chuvoso até, não sairíamos de nossas casas se nós não estivéssemos com a nossa fé, crendo pela fé que Deus pode fazer algo em nosso favor. Eu creio nesse Deus, eu creio. Deus é o Deus invencível, é o Deus do impossível, é o Deus que realiza o que nós não podemos. E Neemias, ele tinha entendimento disso, ele era um homem de Deus. Ele não era um grande líder, ele não era um profeta, ele não era uma pessoa de nome na sociedade, ele não era. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei, ele era um serviçal, ele não tinha qualidades humanas, políticas, a semelhança de Cristo, inclusive. Mas ele tinha algo muito importante. Ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Ele tinha uma vida de fé com Deus. Então, o verso 4 diz: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, repetindo, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível,
que guardas os consertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, Senhor, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão por pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, ele se joga na presença de Deus, durante, diz a palavra aqui, 4 meses, dia e noite, porque o verso 6 aqui nos diz que ele estava aqui dia e noite orando ao Senhor, e isso aqui aconteceu no mês de Quisleu, lá no verso 1, e encerrou esse período de entrega de Neemias no mês de Nissan, que é abril, é o mês de abril. Então de dezembro a abril, Neemias ora, ele clama, ele jejua, ele chora, durante 4 meses, ele se coloca diante de Deus, e ele pede que o Senhor, ele clama ao Senhor, para que o Senhor pudesse atender a sua necessidade. Amém? Eu não sei, amados, qual é a tua necessidade, em que fase da vida você está, porque a nossa vida ela passa por muitas fases. Nós vemos fases, há tempos difíceis, há tempos de bonança, há tempos de alegria, há tempos de choro, mas eu não sei qual é a fase que você está vivendo, qual é a situação que você está passando, mas uma coisa eu sei, quando nós temos a necessidade e nós clamamos ao Senhor, o Senhor sempre estará disposto a nos receber, porque ninguém chega na presença de Deus, eu creio, e sairá de mãos vazias. Neemias se quebranta na presença de Deus. Imagine, irmãos, que durante 4 meses, dia e noite, aquele homem se coloca diante do Senhor, mas Deus não tinha dado uma missão para ele diretamente, não tem um chamado aqui, não tinha um líder, não tinha um rei, não tinha um profeta, não tinha ninguém que tivesse falado a ele ou dito a ele, vai lá e toma a frente desse povo e faça alguma coisa. Não tinha, mas o coração dele ardeu de ver o seu povo sofrendo. Ele foi empático, ele teve uma empatia incrível, ele teve um amor incrível, ele teve ali uma necessidade incrível de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele se coloca diante do Senhor naquele momento e se quebranta durante longos 4 meses, dia e noite. Amados, não é brincadeira isso. Sempre é tempo de jejuar e orar e se quebrantar diante do Senhor. Sempre. E quando a necessidade bate, eu não sei qual é a sua necessidade, você sabe a sua necessidade. E quando ela bate, você precisa orar mais, você precisa se colocar mais, você precisa renunciar, você precisa se prostrar diante de Deus e, se necessário, chorar e clamar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Qual é a sua atitude diante das dificuldades? O que você tem feito? Qual é a tua reação diante da ação do mal contra a sua vida? O que você tem feito? Senta e chora e lamenta: ah, meu Deus, eu não consigo, e agora? O que eu posso fazer? Como eu vou fazer? Ó céus, ó vida, ó desespero, ó tristeza. O que você vai fazer? Neemias deixou um exemplo para nós, dentre tantos na palavra do Senhor, mas hoje, meditando sobre Neemias, ele deixou um exemplo para nós. O seu coração chorou por aquelas pessoas. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, mas ele não lamentou do tipo: eu não posso fazer, e fica por isso mesmo. Eu não vou fazer, e fica por isso mesmo. Não tenho o que fazer, e fica por isso mesmo. Mas ele lamentou diante do altar do Senhor. Ele se prostrou diante do altar do Senhor. Porque quando a igreja, quando nós que somos igreja, eu e você, nos prostramos diante do altar do Senhor, o Senhor recebe a nossa oração. Aquilo que a igreja liga aos céus, aquilo que a igreja recebe, Deus recebe. Aquilo que a igreja rejeita, Deus também rejeita. Nós vimos isso há 2 domingos atrás, uma palavra sobre o tema Igreja Vitoriosa.
Então, quando nós como igreja recebemos a necessidade de clamar, quando eu como igreja recebo a necessidade de um filho, de um familiar, minha mesma, ou de alguém ao meu redor, ou de pessoas, ou de uma cidade, ou de um país, ou do mundo, como agora nós tivemos a oportunidade de orar pelo mundo mais do que nunca, né? Mais do que nunca nesse 1 ano e meio para cá, quase 2, nós tivemos a necessidade de orar, e como nós clamamos pelo mundo. Talvez nós nunca abrimos nossa boca para clamar tanto pelo planeta como fizemos nesse tempo. Neemias, ele tinha tudo para lamentar apenas. Ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Ele tinha tudo para fugir do problema, mas ele não fugiu. Porém, ele lutou. Mas ele não lutou somente com as suas forças. Somente com as nossas forças, amados, nós não conseguiremos. Somente as nossas forças não são suficientes. Somente a sua força nunca poderá te levar à vitória. Vou repetir. Somente a sua força nunca poderá te levar à vitória. Você não pode sozinho. Nós não podemos sozinho. Por isso você tem um Deus que você pode clamar. Por isso você está aqui, porque você crê em um Deus que pode te ajudar. Amém? Somente a sua força nunca poderá te levar à vitória. Por isso você tem um Deus ao qual você se coloca diante dele pela fé, crê. Por isso você tem uma esposa ou um esposo. Por isso você tem seus pais. Por isso você tem uma família. Por isso você tem amigos. Por isso você tem uma sociedade. Por isso você sabe que tem uma igreja que pode te ajudar nisso. Sempre Deus, quando você se coloca diante dele, Deus vai levantar pessoas, situações para te ajudar. Você não está sozinho. Nunca pense, como muitas vezes nós ouvimos por aí, cada um por si, Deus para todos. Isso aí é palavra do mal, não é palavra de Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida. E ontem eu estava parado no posto para abastecer, e eu vi um carro lá na minha frente escrito, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua vida. Mais ou menos isso, né? É egoísmo isso. Não é assim que funciona. Nós vivemos uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade, amados. Deus pode mover situações que você não imagina. Os irmãos sabem que recentemente Deus nos deu uma graça muito grande. 30 anos morando de aluguel, e o Senhor nos deu uma casa. Pudemos comprar a nossa casa para a honra e a glória do Senhor. E nas negociações dessa casa, que não durou tanto não, em torno de 1 mês mais ou menos, nessas negociações, a proprietária lá, as proprietárias da casa, que era uma família, a mãe e 3 filhas, elas nos deram um desconto de quase 20 mil reais, praticamente 20 mil reais, que eu não esperava, numa contraproposta. E depois, um dia, uma das herdeiras lá, a representante, estava negociando comigo. Ela disse: olha, nós resolvemos vender para o senhor, porque a minha mãe conheceu a sua família, e ela lembrou da família dela, quando ela mudou para cá, 40 anos atrás. E era ela, meu pai, já falecido, era ela, meu pai, e nós 3 filhas. E essa casa tem um valor sentimental para nós. E nós vemos que o Senhor e a sua família vai continuar o legado que nós começamos aqui há 40 anos atrás, de um terreno vazio, construindo e chegando onde nós chegamos. Nosso pai se foi, mas nós temos um valor sentimental, por isso nós vamos dar esse desconto e nós vamos fazer negócio com o Senhor. E nós estamos, amados, em 2021. No mundo em que as pessoas falam, e eu já ouvi isso, de alguém dizendo, até evangélico, dizer: o mundo é um mundo cão, não confie em ninguém. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, amados, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, o Senhor muda paradigmas por nós. Você poderia imaginar isso? Isso é coisa de filme.
Eu assisto muito os programas de construção nos canais da televisão, e lá muitas vezes acontecia isso, e eu falava, meu Deus, é só em programa de televisão mesmo, é só em reality de televisão, e isso aconteceu comigo. Acho que nem a minha família sabia disso, nem comentei, acredito isso. E um dia eu estava fazendo uma reforma, essa é uma coisa à parte, e um dia lá na nossa casa eu estava fazendo uma reforma, porque estamos em reforma, né? Você muda para uma casa e sempre tem alguma coisa para fazer. E um dia eu estava fazendo lá uma reforma e eu precisei ir na casa do vizinho. E quem mora nessa casa do vizinho é uma das filhas herdeiras dessa casa que foi vendida para nós. E eu trabalhando lá e concluí o serviço e eu ia saindo, ela falou, seu Samuel, o senhor sabe que o senhor me emocionou essa semana? Estava eu e o meu marido aqui, eu até chorei. Por quê? Porque o jeito que o senhor estava trabalhando aí, o serviço que o senhor estava fazendo, essa reforma aí que o senhor estava fazendo do lado deles, que precisou, era igualzinho o meu pai. O jeito do meu pai. Eu falei, meu Deus, como que você explica essas coisas? Eu não sabia disso, não imaginava isso. Imagina como que eu ia saber disso. Nunca pensei nisso. Mas o Senhor escolheu aquele lugar, aquela família. Nos escolheu e preparou. Porque Ele é Deus. E Ele faz como eu e você não podemos fazer. Porque Ele é Deus. E eu creio nesse Deus, amados. O Deus de Neemias é o meu Deus. O Deus de Neemias é o nosso Deus. E eu não sou diferente de você. O Deus que preparou para a minha família, prepara para a sua família. Então somente creia, 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 creia. Se apegue com Deus, não se apegue às coisas. Tenha empatia. Não olhe para o mundo como um mundo desprezível, não é. Como o Bruno disse aqui, ainda que todo mundo veja de uma maneira errada, você é aquela pessoa que está lá naquele lugar que ninguém dá nada, mas você, mais ou menos isso, né? Não lembro as palavras, mas alguma coisa nesse sentido, que nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui, para que Deus possa, através da nossa vida, mostrar que Ele cuida das pessoas. Ele cuida de nós, porque Ele é Deus. Somente a sua força, eu repito, nunca poderá te levar à vitória. Por isso você tem um Deus que cuida de você, por isso você tem uma igreja que ora por você, por isso nós fazemos campanhas de oração congregacional, conclamada, para que possamos estar juntos, formando uma comunhão de oração, de busca. Por isso você tem uma família, por isso você tem amigos, por isso você tem uma sociedade. E com o direcionamento e a bênção de Deus, Ele faz com que as coisas possam convergir em teu favor. Deus tem o poder de fazer isso. De fazer com que as coisas convirjam a teu favor. Para a tua família, para a tua casa e para a tua causa. Em segundo lugar, no seu período de quebrantamento, Neemias começou a conceber da parte de Deus o projeto de reconstrução de Jerusalém. Ele em oração e Deus falando com ele. Ele pensando ali como um servo, como um serviçal. Meu Deus, essa missão é muito grande. Como que eu vou poder realizar isso? E Deus foi dando para ele o projeto. Deus foi dando para ele as estratégias. Deus foi orientando. E então no seu período de quebrantamento, Neemias começou a conceber da parte de Deus a reconstrução de Jerusalém. Em terceiro lugar, Neemias se preocupa em limpar a casa para receber a bênção. Ele fez confissão pelos pecados do povo, mas ele também fez confissão pelos seus pecados e pela sua casa. Porque nós não conseguiremos nada de Deus se nós estivermos com as mãos sujas, amados. É por isso que nós estamos aqui para dizer ao Senhor: Senhor, eu estou diante de Ti, perdoa a minha vida, perdoa os meus pecados, Senhor, limpa-me, porque sem isso eu não conseguirei ter uma comunhão perfeita com Deus.
uma comunhão que possa agradar a Deus. Neemias se preocupou em limpar a sua casa. Os versos 6 e verso 7 nos diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Primeiro ele se coloca como servo, para ouvir a oração daquele que vai arrasar, que vai lá, que vai reconstruir os muros, que vai liderar milhares de pessoas. Não, Senhor, esteja os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo. Nada sou, bem sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, Senhor. Restaura a minha vida. Era isso que Neemias estava falando. A oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu pequei. Não só os filhos de Israel pecaram, não só a minha família pecou. Ele diz aqui com todas as letras: eu pequei. Puxa, como é difícil nós aceitarmos que erramos, amados. É difícil, não é fácil. Mas esta palavra nos leva a entender que Neemias, ele foi recebido e aceito por Deus, e o seu clamor e o desejo dele de fazer algo pelas pessoas foi recebido e abençoado por Deus, porque ele primeiramente se coloca como servo, ele se quebranta diante de Deus e ele confessa o seu pecado. Ai de nós, se nós quisermos carregar uma bandeira da infabilidade, se é assim a terminologia, infalível. Nós não somos infalíveis, não somos. Infalibilidade, talvez seja essa maneira correta. Neemias se preocupa em limpar a casa para receber a bênção, começando por ele mesmo. E o verso 7 ele continua dizendo: de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés teu servo. Erramos. Mas nós comparecemos diante de ti e pedimos perdão. Quantas vezes você tem pedido perdão diante de Deus, amado? Quantas vezes nós temos pedido perdão diante de Deus? Senhor, me perdoe, eu não deveria ter feito aquilo. Senhor, me perdoe. E ao seu próximo, me perdoe. Quantas vezes nós temos nos colocado diante do Senhor e pedido perdão a Deus? É tempo de limpar a casa. Em quarto lugar, Neemias evoca ou lembra as promessas de Deus para o povo. Os versos de 8 a 11, Neemias começa a falar: Senhor, é o teu povo. Lembra, pois, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés. Eu vos espalharei, mas eu vos converterei a mim, e guardarei os meus mandamentos, e farei, e assim por diante. Ele vai falando. Estes, no verso 10 ele diz: estes ainda são os teus servos. Às vezes nós olhamos para Deus e pensamos: Senhor, está difícil, não está conjuminando, não está batendo, Senhor, eu não estou conseguindo realizar. Mas, Senhor, eu sou teu servo, eu continuo, Pai, crendo em ti, eu continuo te buscando. Não é errado fazer isso. O rei Ezequias fez isso. O rei Ezequias, ele fez isso. Quando foi anunciado a sua morte, ele se colocou diante de um aparelho e falou: Senhor, tenho sido fiel, tenho te buscado. E aqui Neemias está lembrando: Senhor, esses ainda são teus servos, ainda é o teu povo. É o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ainda é o teu povo, Senhor. Senhor, nos socorre, nós precisamos de ti. Senhor, estamos vivendo uma pandemia. Senhor, estamos em tempos difíceis, mas ainda somos o teu povo. Senhor, nós estamos precisando da tua graça, porque ainda somos o teu povo. Senhor, está difícil te servir. Senhor, o mundo está
uma bagunça realmente, mas eu creio que ainda existem pessoas boas, e ainda existem pessoas nesse mundo, e o Senhor quer resgatar essas pessoas. Ainda existe a igreja, o Senhor quer trabalhar em favor da igreja. Deus não desistiu de você, amado, como igreja do Senhor. Ele ainda tem o poder e continuará tendo o poder de tratar você como filho dele. Eu creio, porque Ele te ama. E então Neemias evoca ou lembra as promessas de Deus para o povo, porque Neemias não tinha desistido. Ele não queria desistir. E continuando, Neemias atenta para o princípio de sujeição e autoridade constituída. Agora nós vamos sair um pouquinho do capítulo 1, no capítulo 2, versos 5 a 8, Neemias estava diante do rei, porque ele era um serviçal do rei, ele era um copeiro, ele era aquela pessoa que provava o vinho antes do rei tomar, para que o rei não fosse pego de surpresa ou morto, né? Existia isso naquela época, e ele servia ao rei, ele provava e ele servia ao rei. E ele estava num determinado momento ali, depois daquele jejum, daqueles 4 meses, ele estava diante do Senhor, e ele estava triste, o seu semblante estava caído, e o rei percebeu, e no verso 5 do capítulo 2, o rei pergunta para ele o que estava acontecendo, e disse ao rei, 2:5, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele toma a responsabilidade para ele. Porque às vezes nós sempre falamos assim, a responsabilidade é do pai. A responsabilidade é da mãe, é você que tem que falar, você que tem que estar na frente. Você é o pai, você é a mãe, é o pastor, é o líder. É o irmão mais velho. Nós sempre queremos transferir aquilo que é nosso para o outro fazer. Nós temos essa tendência humana de nos esquivarmos muitas vezes daquilo que é a nossa responsabilidade fazermos. Então, ele diz para o rei, para que eu a edifique. Obviamente que ele não iria fazer isso sozinho, primeiro porque ele já estava diante de Deus, então ele já estava pondo Deus no negócio. Sozinho nunca conseguiremos realizar nada. Então ele já se coloca diante de Deus primeiramente, depois ele conversa com o rei a respeito disso. E aí começa, é um pool de cooperação, é uma cooperação de várias pessoas, de um grupo de pessoas, de centenas de pessoas para realizar algo tão grande, ou mesmo que nós vamos realizar uma coisa simples, nós precisamos de alguém. Se nós estamos aqui agora, alguém está trabalhando para que nós pudéssemos estar aqui. É incrível assim, isso chama-se sociedade. Se essa luz está acesa, tem alguém trabalhando lá numa hidroelétrica, numa termoelétrica, nesse tempo de seca, não sei. Tem alguém trabalhando, fazendo manutenção por aí em algum lugar. Tem alguém lá apertando os botões. Tem alguém aqui na entrada da igreja que veio antes de você. Tem alguém cuidando dos seus filhos lá em cima. Enfim, nós não podemos fazer nada sozinho. Você trabalha numa empresa, é o meu trabalho, mas se você não tiver um chefe, se não tiver o outro para preparar antes de você chegar, se não tiver o outro para continuar depois que você sai, nada acontece. Nós não fazemos nada sozinhos. Somos uma sociedade. Nem civilmente, nem na sociedade, nem familiarmente, nem profissionalmente, e nem espiritualmente, muito menos. Nós dependemos primeiramente de Deus e dependemos uns dos outros. Mais do que nunca nós vimos isso nessa época de pandemia, né? Como é ruim ficar isolado. E esse isolamento quase começou a levar a sociedade a situações nunca imaginadas. Um desabastecimento, por exemplo, dentre outras situações. Então Neemias, ele vai para o rei, porque também o rei era uma autoridade constituída.
E aí, o verso 6 até o verso 8, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira e assim por diante. E o final do verso 8, e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Quando Deus põe a sua boa mão sobre nós, as pessoas e as situações se movem, convergem em nosso favor. Amém, gente? Entenda isso, você não está sozinho, nunca sozinho nós não fazemos, não realizamos nada. E continuando, Neemias vai para a ação. Para realizar o projeto de reconstrução, os versos, capítulo 2, versos 19 e 20, diz a palavra do Senhor, capítulo 2, 19 e 20, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias vai para a ação para realizar o projeto de reconstrução. Em princípio, ele precisou viajar aproximadamente 1.500 quilômetros. E então surgem os inimigos, se levantaram contra Neemias, contra o projeto de reconstrução. Porém, Neemias declara a vitória, ele não desistiu, porque infelizmente, amados, sempre se levantam os do contra. E isso acontece, a sociedade existe, Deus converge as forças, as pessoas, as situações, mas muitas vezes o inimigo está ali ao lado para interferir, para colocar corpos estranhos, situações estranhas que latejam em nós, contra nós, para nos tirar a saúde. Você sabe que não basta muito para o teu corpo rejeitar e provocar uma infecção, não basta muito. Apenas uma farpinha de uma madeira que você pega de mau jeito lá no seu quintal, uma farpinha que entra no teu dedo mínimo e deixa aquilo lá, e aquilo lá, uma coisinha de nada, e começa aquilo a ficar vermelho, daí a pouco a incomodar, e se você não tratar, vai infeccionar, vai virar ali um corpo estranho, infeccionando, e provocar alguma coisa ruim em você, primeiro a dor. Infelizmente, à nossa volta também acontece isso, as farpas existem, elas se levantam, surgem os inimigos, se levantam contra Neemias, porém Neemias não desistiu. A palavra aqui lida, que nós citamos, capítulo 2, verso 20, ele diz, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ele tinha autorização do rei, ele não era um intruso, ele não estava roubando madeira, ele não estava fazendo, porque quando nós queremos que as forças de Deus convirjam em nosso favor, nós precisamos estar no caminho do bem. Nós precisamos estar de maneira correta, não é blá, 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 vou fazer e Deus vai ser comigo, não é assim não, calma aí rapaz. Primeiro, 4 meses de oração e jejum. Segundo, confessando pecados da família, do povo e os seus próprios. Terceiro, tem que ter autorização para tirar madeira lá, naquela época era permitido isso. Então, o rei tinha que permitir, ele teve aquele privilégio de ser o copeiro do rei, e falar diretamente com o rei. O rei deu cartas e autorização, e ele estava munido de condições honestas, de condições apropriadas para ele estar naquele lugar. E quando ele chega lá, se levantam aquelas farpas contra ele. Calma lá, eu estou em nome do Deus Todo-Poderoso, primeiramente, em submissão, em entrega, em confissão. Eu estou em nome do rei, porque o rei me deu autorização, e eu estou aqui, e isso será feito, e você não terá parte nisso. Amém, gente? As coisas não são de qualquer maneira, não.
O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aqui é a mão de Deus, porque eu sou servo de Deus e eu me entreguei ao Senhor, e o Senhor fará prosperar o trabalho das nossas mãos. Está escrito na palavra do Senhor. Ele fará, Ele tem o poder de fazer isso. Deus, através de Neemias, foi levantando trabalhadores, artífices. Nós não vamos ler aqui, mas o capítulo 3, de 1 até o final, 32, vai compartilhar aqui os que trabalharam na edificação do muro. Centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Deus foi levantando pessoas capacitadas. Deus foi levantando artífices, ou seja, aquelas pessoas especializadas para fazer tudo o que precisavam, para reconstruir as portas, para reconstruir a cidade. Deus foi levantando, e o capítulo 3 inteiro do livro aqui de Neemias vai mostrar tudo o que Deus realizou através da liderança de Neemias e das mãos do povo, dos artífices, pessoas especializadas que Ele levantou para reerguer aquela cidade, aqueles muros, aquelas portas. Eles estavam tão ameaçados que eles tinham que trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. O capítulo 4, verso 16 diz que naqueles dias, diz o verso 16, sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava, ou trabalhadores, trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha isso. E o 17, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Ou seja, eles estavam preparados, porque os inimigos estavam ali, ameaçando ainda. Mas o resultado disso é que reconstruíram os muros da cidade, reconstruíram a cidade pelas mãos abençoadoras de Deus. Esse foi o resultado. Reconstruíram os muros da cidade, reconstruíram a cidade pelas mãos abençoadoras de Deus. E o capítulo 6, o verso 16 nos diz: e sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Coisa linda. Abateram-se muito em seus próprios olhos. Eles olhavam e não enxergavam. Eu lembrei agora, alguns anos atrás, 2001, o Senhor nos deu uma graça de construir a nossa igreja lá naquela época, junto com os missionários americanos que participaram no final, mas que participaram financeiramente daquela construção. E eu lembro que quando nós tivemos o projeto feito, quando nós tivemos primeiro o terreno, depois o projeto, e eu lembro que nós começamos a mexer lá no terreno, e algumas pessoas que passavam, né, sempre tem os curiosos, faz parte da nossa natureza, e alguém perguntava: o que vai ser aí? Vai ser uma igreja. É mesmo? Puxa, vai demorar muitos anos para fazer, né? Alguém disse lá: nós pretendemos inaugurar dia tal, era mês de julho, dia tal de julho, que dava 4 meses e meio. E aí foram falando isso e as pessoas duvidando. Talvez até alguns de nós na época pensavam, né? Será? E para a honra e a glória do Senhor, em 4 meses e meio nós estávamos lá num domingo à tarde, fazendo o culto de inauguração daquele templo. 4 meses e meio levantamos aquele templo. Na época, para 130 pessoas sentadas, mais os banheiros e 2 salas, se não me engano, que foram construídas lá embaixo, na época. Então, da mesma forma, os olhos daquelas pessoas não acreditaram, e aqui no tempo de Neemias, abateram-se muito em seus próprios olhos, porque os olhos deles não acreditavam o que o povo de Deus tinha feito. Porque
o que diz aqui: reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Deus estava à frente, e Deus fez as forças convergirem para que Neemias e os seus trabalhadores e o povo de Deus conquistasse. Amados, seja seu projeto pessoal, seja seu projeto familiar, seu projeto espiritual, profissional, a recomendação é seguir o exemplo de Neemias. Somente a sua força nunca poderá te levar à vitória. Sozinho nós não podemos nada. Nós precisamos de Deus. E Deus fará as forças, as pessoas, as situações convergirem em teu favor. Quando você busca Ele e se entrega a Ele. É o princípio da rendição. É o princípio da entrega, da busca, da confissão. Do entregar ao Senhor e atribuir ao Senhor esse amor que você tem, esse desejo que você tem de realizar, de fazer por você, pela sua casa, por outro. Colocar isso diante de Deus, e o resultado será, como Neemias, um projeto bem sucedido. Siga o exemplo de Neemias: se quebrantar diante do Senhor, se entregar, buscar direcionamento do Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não sabemos, por isso nós buscamos a Deus. Senhor, tu sabes, então me fale. Se eu não sei alguma coisa, vou procurar quem sabe, ué. Amém, gente? Deus sabe, busca Ele. Vamos ficar em pé. Vou chamar o pessoal do louvor para a gente. Bruno, por favor, vamos declarar esse último louvor, começando pelo refrão dele, para declarar que Deus é tremendo, Deus é grande, e o seu projeto de vida, o seu sonho, se coloque diante do Senhor, busque ajuda, direcione a sua vida ao Senhor. O seu projeto, seja espiritual, familiar, profissional, seja o que for, coloca diante do Senhor. Ele é Deus, Ele pode te direcionar sim, porque Ele é Deus. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor em oração nesse momento e vamos declarar nesse louvor, amados, nesse refrão mais uma vez, o que Deus é para nós, o que Deus significa para nós, baseado nessa palavra. Estamos em campanha de jejum e oração, não baixe a guarda, eu preciso disso. Eu não sei você, cada um sabe a sua necessidade. Pastor, eu não sei como que é isso. Vamos aprender, né? É tempo de aprender. A vida é uma escola. A vida é uma escola, eu quero sempre aprender. E aqui na casa do Senhor, em relação às coisas de Deus, eu quero sempre aprender. Sozinho eu não posso. Somente a sua força nunca poderá te levar à vitória. Você precisa de Deus, você precisa do outro. A sociedade pode convergir a teu favor, mas se coloque diante do Senhor. Vamos declarar em nome de Jesus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com esse nosso Deus poderoso. O Deus de Neemias é o nosso Deus, o meu Deus é o teu Deus. O Deus que agiu na vida de Neemias, que age em minha vida e tem agido na vida de milhares, com milagres, com livramentos, com direcionamentos, com respostas, com milagres quando necessário. Ele está disposto a te receber nessa noite. Coloque a sua vida diante dele. Senhor, eu preciso de ti, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu entrego meu coração, as minhas atitudes. Senhor, nesta noite eu entrego a minha vida em rendição. Me perdoe, Senhor, pelos meus pecados. Assim como o Senhor recebeu Neemias naquela rendição, naquela entrega, me receba. Senhor, eu não tenho a obra de Neemias de reconstruir uma cidade.
Mas eu, Senhor, preciso reconstruir a minha própria vida, talvez a minha casa, a minha família, talvez a minha carreira, talvez os meus sonhos. E uma coisa eu sei, Pai, é que eu preciso do Teu perdão, porque eu preciso da Tua ajuda. Então eu te invoco agora e te peço, me ajude, Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu te reconheço como tal, eu te reconheço como o único Deus. Eu reconheço que o Deus de Neemias é o meu Deus. Eu creio que Deus tem o poder de fazer aquilo que eu não posso e pode me instruir naquilo que eu não sei. E eu preciso ser instruído. Me instrua, Senhor. Que esta semana seja uma semana de paz, de vitória, de instrução do Senhor. Meu Deus, que esta semana as portas se abram, segundo, Pai, o Teu poder, segundo, Pai, aquilo que a palavra nos declarou nesta noite. Que assim como Neemias teve, Pai, as situações e as pessoas favoráveis ao seu projeto de restauração daquela cidade, o Senhor também, meu Pai, em nome de Jesus, mediante a minha entrega agora e a minha confissão, meu Deus, que o Senhor faça, Pai, as situações, as pessoas, as oportunidades convergirem, Pai, para o meu bem, para o bem da minha casa, para o bem da minha família, para o bem daqueles a quem eu tenho clamado e entregue nas Tuas mãos. Eu preciso de Ti, Senhor. Tu que és o meu Deus, Tu que és o nosso Deus, nos receba, Senhor. Nos receba, porque Tu és o nosso Deus. Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está Creia conosco, nisso, amado. quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Eu creio. O Senhor está conosco, Pai. Não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Eu creio. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Eu não sei, amado, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e nessa noite gostaria de dizer: eu quero seguir esse Jesus, eu quero entregar minha vida. Ou eu estou afastado dos caminhos do Senhor e eu gostaria de voltar. Assim como Neemias se entregou, eu quero me entregar em rendição, eu quero voltar a servir. Se há alguém que nós possamos orar por você nessa noite, se manifeste, levante a sua mão, nós queremos orar. Se você quer entregar sua vida ou voltar aos caminhos do Senhor, amém. Tem aqui uma vida, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Recebe, Senhor, recebe esta vida. Eu não sei, Pai, o que vai no coração desta pessoa, mas eu sei que o Senhor o ama. Eu sei que o Senhor o ama. Tem mais alguém que quer entregar sua vida ou entregar para receber a Jesus no seu coração? Uma decisão sua, pessoal, se torna pública, porque como igreja nós reconhecemos aquilo que a igreja recebe. Mateus capítulo 16, o que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que a igreja recebe, o Senhor Jesus recebe. Somos igreja. Um dia nós tomamos essa decisão também. Há mais alguém que quer entregar sua vida ou voltar aos caminhos do Senhor? Assim como esta pessoa, levante a sua mão, nós queremos orar. Se houver mais alguém, vamos orar. Em nome de Jesus, igreja, levante a sua mão para o alto agora. Senhor, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, Invencível, Tu que és o nosso Deus e não há outro. Tu és o Deus de Neemias, Tu és o nosso Deus, que fazem as situações e as coisas convergirem, Pai, para aqueles que Te buscam, que se arrependem, que se entregam, que confessam, Pai, que confiam em Ti, que entendem que nada podemos fazer
sozinhos. Precisamos de Ti, precisamos uns dos outros. Senhor, recebe agora esta vida, Pai, que levantou a sua mão e entrega, Pai. O Senhor sabe o que vai no coração dele. Pai, recebe esses que aqui estão, recebe as nossas vidas. Fica conosco, Pai. Obrigado por esta palavra, que ela venha a ser, Pai, meu Deus, fortalecida em nosso coração, e que seja fortalecimento, Pai, para as nossas almas. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, fica conosco. De poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível. Eu creio. Mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está nessa transmissão, que Deus te abençoe. Boa semana em nome de Jesus. Glória a Deus.